O avião taxiava em direção à pista, e Marcos, com uma frieza calculada, examinava o pacote lacrado. Mas em seu interior, um fogo lento de compreensão começava a arder. Isso não se tratava apenas de um mau serviço ou de um simples descuido. O padrão tornava-se inconfundível. Ele abriu novamente seu aplicativo de mensagens e, após refletir, enviou outra mensagem para Jéssica: por favor, entre em contato com Diane imediatamente. Quero saber se houve outras reclamações de passageiros minoritários na primeira classe durante o último trimestre. Além disso, lembre-me quando instalamos o sistema de vigilância nas cabines Premium. A resposta não demorou a chegar. O sistema foi implementado há 3 meses em toda a frota, e as imagens são armazenadas por 30 dias. Devo me preocupar? Marcos observou como Clary e outra aeromoça desapareciam atrás da cortina da cozinha, suas risadas abafadas ressoavam ao retornarem ao corredor. Ele ainda não havia escrito nada, mas mantenha seu telefone por perto, você pode precisar fazer algumas chamadas antes de pousar. Enquanto o avião acelerava pela pista, Marcos sentiu a pressão familiar em seu peito ao elevar-se em direção às nuvens. O que deveria ser o início de um agradável voo de 6 horas rapidamente se transformava em algo muito diferente, um teste de paciência, profissionalismo e princípios com potenciais repercussões. Mas o que ele descobriria no ar mudaria tudo. Com a destreza de quem está acostumado às mudanças mais sutis no protocolo, ele aceitou a toalha com um gesto educado. Ele assentiu cortesmente enquanto Clary se aproximava do passageiro atrás dele. Sua voz se iluminou imediatamente ao oferecer champanhe e uma acolhedora boas-vindas. Marcos, então, voltou sua atenção para o tablet, revisando as métricas de satisfação do cliente que ele mesmo havia promovido como indicadores essenciais do desempenho da companhia aérea. Ele não pôde evitar perceber a ironia enquanto aguardava sua bebida pré-decolagem, a qual havia solicitado especificamente ao reservar seu bilhete. Passaram-se 10 minutos enquanto os outros passageiros da primeira classe recebiam suas bebidas, incluindo um casal de meia-idade que havia embarcado logo atrás de Marcos e agora desfrutava de taças transbordantes de champanhe espumante. Marcos fechou seu tablet e apertou o botão de chamada. Seu dedo parou brevemente, ponderando se aquela pequena batalha valia a pena. Com uma exalação silenciosa, ele pressionou com determinação. Clary se aproximou novamente, sua expressão tensa. Sim, senhor, acho que ainda estou esperando minha bebida pré-decolagem, declarou Marcos com voz calma e profissional. Reservei o Malen 18 antecipadamente quando comprei meu bilhete. Clary respondeu com um olhar que se desviou para a cozinha. Não vejo isso em nosso sistema, comentou, e acrescentou, estamos ficando sem bebidas premium para este voo. Posso oferecer suco de laranja. Mas o que Marcos fez em seguida deixou todos surpresos. Elite Airways, uma companhia aérea na qual ele tinha participação por meio de uma sociedade de investimento oculta. Boa tarde, disse uma comissária de bordo ao cavalheiro de cabelos prateados do outro lado do corredor, com uma voz calorosa e acolhedora. Bem-vindo a bordo, senhor. Whitman. Gostaria de uma taça do nosso exclusivo champanhe antes da decolagem? Marcos, sem perder a concentração, continuava revisando em sua tela as impressionantes cifras de receitas. Elite Airways havia alcançado um aumento de 15% no segmento de viagens premium sob sua astuta direção. Poucos na empresa sabiam de seu envolvimento além da sala de reuniões, e assim ele preferia experimentar a companhia aérea como qualquer outro cliente e recolher detalhes que os relatórios trimestrais e pesquisas não podiam capturar. Clary, a comissária de bordo, movia-se com destreza pela cabine. Distribuía toalhas quentes e taças de champanhe aos passageiros das primeiras fileiras, seu sorriso caloroso brilhando como um farol. No entanto, Marcos notou que esse sorriso desvanecia ligeiramente quando ela se aproximou de seu assento. Seus olhos descansaram brevemente em sua tez escura antes de se fixarem logo acima de seu ombro. Toalha? Perguntou Clary com um tom visivelmente mais frio do que o usado com os outros passageiros. Sim, obrigado, respondeu Marcos, intrigado com a mudança. Mas o que aconteceu em seguida o deixou perplexo.
Alguma vez você já se viu em uma situação em que suas expectativas são desafiadas de forma inesperada? Marcos. Ele experimentou isso quando olhou por cima do ombro e viu um bar completamente abastecido, pronto para um serviço incomum. Ele havia recebido um e-mail de confirmação detalhando suas preferências de bebidas. Ao mencionar isso, ele tirou o e-mail de seu tablet e mostrou a Clary, talvez para se certificar de que tudo estava em ordem. Clary, com um tom cada vez mais cortante, respondeu que o sistema às vezes excedia a venda de certos produtos e que hoje os estoques eram limitados. Sem esperar resposta, ela se virou para pegar um pouco de suco de laranja. Marcos a observou enquanto ela sussurrava algo para outra comissária de bordo que lhe devolveu um sorriso mal contido. Respirando fundo, Marcos voltou para seu tablet, abrindo o aplicativo de comunicação que usava para manter contato com sua assistente executiva, Jéssica. Ele enviou uma breve mensagem sobre as curiosas discrepâncias no serviço do voo 347 da Elite. Talvez seja apenas um detalhe para discutir com Diane em recursos humanos quando eu voltar, pensou. Justo nesse momento, a voz do capitão ressoou pelo sistema de som anunciando a iminente decolagem e agradecendo aos passageiros por escolherem a Elite Airways. Marcos endireitou seu assento e guardou o tablet, enquanto Clary distribuía nozes mistas quentes aos passageiros próximos. Ao chegar em sua fileira, ela deixou um pequeno pacote de pretzels em sua bandeja. No entanto, o que aconteceria a seguir mudaria completamente o rumo de seu voo. Ele não estava apenas azarado. Algo malicioso deliberadamente havia substituído cuidadosamente o pão e afastado o prato, com seu apetite completamente aniquilado. O que ele descobriu a seguir o deixou sem palavras. Está tudo bem com a sua comida, senhor, disse Michael novamente, sua voz com um toque de zombaria que não passou despercebido pelos passageiros próximos. Não é assim, respondeu Marcos com firmeza, apontando para o sanduíche. Há mofo visível neste pão. Quero falar com o capitão sobre essa situação. Michael se inclinou mais perto, examinando o sanduíche com um escrutínio exagerado. Não vejo nada de incomum, talvez você esteja enganado. Eu te asseguro que não, replicou Marcos, mantendo a compostura apesar da provocação crescente. Este pão claramente está estragado, e quero saber por que me serviram isso quando todos os outros receberam refeições frescas e de alta qualidade. Clary apareceu ao lado de Michael, seu rosto vermelho pelo que parecia ser irritação, não vergonha. Há algum problema aqui? Perguntou. Sim, respondeu Marcos, dirigindo sua atenção a Clary. Me serviram pão mofado enquanto todos ao meu redor desfrutam de suas refeições premium. Tenho pedido repetidamente uma explicação, e até agora só tenho recebido desculpas e evasivas. Os olhos de Clary se estreitaram por um instante, algo mais sombrio do que mera irritação cruzou seus traços. Senhor, se não gosta do que servimos, pode optar por não comer, mas não permitirei que interrompa este voo. Recebeste um serviço tão ruim que te sentes obrigado a agir? Assim começou o voo de Marcus Reynolds, quando um sanduíche mofado pousou em sua bandeja de primeira classe com um desprezo intencional. Clary Wilson, com um sorriso de satisfação nos lábios, observava. Marcus, um CEO distinto, manteve sua expressão serena enquanto discretamente ativava o sistema de vigilância da companhia aérea, um recurso que ele mesmo havia aprovado como coproprietário da Elite Airways. Por trás da cortina, os sussurros de Clary sobre como certas pessoas não deveriam estar na primeira classe foram registrados com precisão. Cada palavra cimentou seu destino, enquanto Marcus documentava o tratamento recebido com uma paciência precisa. Seu silêncio, carregado de intenção, foi mais ameaçador do que qualquer confronto direto. Não era a fúria que o impulsionava, mas uma calma resoluta que transformaria este voo no erro de cálculo mais devastador na carreira de Clary. Ao pressionar o botão de chamada mais uma vez, a mensagem estava clara. Marcus ajustou seu terno feito sob medida e se acomodou no assento 2A do voo 347 da Elite Airways para São Francisco. O assento de couro flexível o envolveu com o conforto familiar a que estava acostumado após anos de viagens frequentes.
Um pequeno luxo ao qual ele se permitiu acessar depois de 2 décadas construindo a Reynolds Technologies desde suas bases. Enquanto os outros passageiros embarcavam, Marcus pegou seu tablet e abriu um e-mail. Marcus observou como a cortina da cozinha se fechava atrás da comissária de bordo, deixando-o diante de uma refeição pouco apetitosa. Permaneceu imóvel, avaliando suas opções. Seus anos navegando pelo mundo corporativo americano como executivo afro-americano haviam lhe ensinado o quão crucial era escolher bem suas batalhas. Mas desta vez, decidiu que valia a pena lutar, não apenas por ele, mas pelos outros 17 que haviam apresentado queixas, e talvez por dezenas mais que simplesmente aceitaram o maltratamento como uma realidade inevitável. Pressionou novamente o botão de chamada, esperando pacientemente enquanto os minutos passavam sem resposta, até que finalmente se aproximou outra comissária de bordo. Era um jovem cuja etiqueta de nome dizia, Michael. Posso te ajudar? Perguntou Michael, embora seu tom insinuasse que ajudar era o último de seus desejos. Sim, respondeu Marcus, mantendo uma compostura profissional. Gostaria de falar com o chefe de cabine ou o chefe dos comissários de bordo sobre um problema com o meu serviço de refeições. Os olhos claros de Michael se estreitaram um pouco. Estou responsável por esta sessão. Qual é o problema? Indagou. Solicitei antecipadamente uma refeição que não me foi fornecida, e em vez disso recebi o que parece ser uma opção de classe econômica, explicou Marcus, ciente de que vários passageiros agora o observavam. Abertamente a interação. Quando perguntei a respeito, me disseram que a certos passageiros era oferecida uma alternativa. Mas o que aconteceu em seguida foi incrível. Ele os avistou encolhidos ao lado de um terceiro membro da tripulação, os três ocasionalmente lançavam olhares furtivos na direção deles. Marcus pegou seu telefone mais uma vez e acessou seu e-mail para encontrar as informações de contato direto de Diane. Enquanto redigia uma mensagem detalhando a situação atual, Shen, chefe de recursos humanos da Elite Airways, sentiu uma presença ao seu lado. Ao levantar os olhos, deparou-se com o Sr. Whitman, de cabelos prateados, de pé ali, segurando seu prato de salmão meio comido. Não pôde deixar de ouvir. Whitman sussurrou, tenho voado nesta rota por 15 anos e nunca presenciei algo assim. Isso não está certo. Fez uma pausa, pesando cuidadosamente suas próximas palavras. Quer que eu diga algo? Marcus agradeceu o gesto, mas negou levemente com a cabeça. Obrigado, mas consigo lidar com isso. Voltou sua atenção ao telefone e acrescentou mais um parágrafo ao e-mail enquanto os membros da tripulação continuavam sua conversa sussurrante atrás da cortina, alheios à documentação silenciosa que estava sendo realizada e à tempestade que se formava no horizonte digital. Marcus deixou seu telefone e observou com cautela o sanduíche à sua frente. As bordas do pão tinham um inconfundível tom esverdeado que se intensificava ao levantar. Suavemente a fatia superior. Manchas escuras de mofo salpicavam a parte inferior, confirmando o que seus instintos já haviam alertado. Clary manteve sua expressão cuidadosamente neutra. Desculpe, senhor, mas não encontramos nenhum registro desse pedido. Estamos servindo o que está disponível. Isso é interessante, replicou Marcus enquanto pegava seu telefone para mostrar o e-mail de confirmação. Porque aqui tenho a confirmação junto com o reconhecimento do seu sistema sobre minhas preferências dietéticas e seleção de refeições. Clary mal olhou para a tela. Como mencionei anteriormente sobre sua bebida, nosso sistema às vezes vende em excesso certos itens, simplesmente não há comida premium suficiente para todos hoje. Um passageiro do outro lado do corredor, o Whitman, levantou os olhos do garfo, suspenso no ar com um pedaço de salmão, acompanhando a troca com um interesse mal disfarçado. Marcus notou, mas manteve seu foco em Clary. Vejo muitas refeições premium sendo servidas, observou, apontando discretamente para os passageiros ao seu redor. Talvez você possa explicar por que sou o único na primeira classe recebendo o que parece ser uma refeição econômica. Clary sorriu mais, senhor. Devemos priorizar certos convidados de acordo com seu status e programa de fidelidade. Garanto que este é um procedimento padrão. Sou membro Platinum Elite, afirmou Marcus com firmeza.
Já voei mais de 200 mil milhas com esta companhia aérea apenas durante o último ano. Vou consultar com meu supervisor, respondeu Clary com um tom que deixava claro que não tinha intenção alguma de fazê-lo. Mas o que aconteceu a seguir poderia mudar tudo. Por que alguns passageiros recebem um tratamento especial enquanto outros são ignorados? Isso era o que Marcos se perguntava à medida que a disparidade no serviço se tornava mais evidente. Em pleno voo, Michael, com um tom condescendente, comentou que às vezes é necessário fazer ajustes no serviço. Clary certamente te explicou isso, disse, não podemos atender a todas as solicitações especiais. Marcos, sem pressa mas sem pausa, anotou o número do crachá de Michael enquanto assentia. Entendo os ajustes, respondeu Marcos, mas não entendo porque todos ao meu redor receberam a comida premium que pedi, enquanto eu tenho isso. Ele ergueu um sanduíche que começava a encurvar e secar nas bordas. Poderia me explicar os critérios para esses ajustes? A postura de Michael se tensionou. Senhor, peço que abaixe a voz, está incomodando os outros passageiros. No entanto, Marcos manteve um tom calmo, ciente de que a verdadeira perturbação era a disparidade no serviço. Uma tensão silenciosa tomou conta da cabine da primeira classe. Alguns passageiros trocaram olhares desconfortáveis, enquanto outros observavam com curiosidade evidente. Não elevei a voz, replicou Marcos com serenidade. Estou apenas pedindo uma explicação para essa discrepância no serviço. Michael e eles trocaram palavras rapidamente antes de se retirarem para a cozinha, deixando Marcos e os passageiros em um silêncio desconfortável. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Para alguns, as horas de voo pareciam intermináveis. Ele guardou o tablet no bolso do casaco justo quando Clary se aproximava com o carrinho de comida. Seu sorriso perfeitamente ensaiado ressurgiu ao servir o passageiro do outro lado do corredor. Senhor Whitman, temos pronto seu pedido especial, salmão grelhado com risoto de trufas e uma taça de Montrachet. Você pediu os elogios do chefe, comentou enquanto colocava com cuidado o prato de porcelana branca diante do cavalheiro de cabelos prateados. O aroma da gastronomia gourmet impregnava a cabine enquanto Clary continuava atendendo cada passageiro com dedicação e esmero. Marcos observava o ritual e notou como ela se inclinava para explicar a harmonização de vinhos a um jovem casal, como lembrava da preferência de outro passageiro pelo pão extra. Quando finalmente chegou ao seu assento, a atitude de Clary mudou sutilmente ao colocar um prato coberto diante dele, sem olhá-lo nos olhos. Sua comida, disse com firmeza, afastando-se rapidamente. Marcos levantou a tampa e encontrou um sanduíche seco em pão visivelmente endurecido, acompanhado de uma pequena xícara de suco de maçã morno. O contraste entre sua comida e a dos outros era suficientemente chamativo para atrair olhares curiosos dos passageiros próximos. Desculpe, chamou Marcos, sua voz serena, mas firme o suficiente para deter o passo de Clary. Acho que houve um erro com minha refeição, pedi antecipadamente o prato especial do chefe quando reservei este voo. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos boquiabertos. Qual é o segredo por trás de um voo que promete transformar a experiência aérea? O sinal do cinto de segurança se apagou com um leve som quando o avião atingiu sua altitude de cruzeiro, motivando a tripulação a iniciar seus preparativos. Marcos Reynolds fechou os olhos brevemente, lembrando daquela reunião crucial do conselho há apenas 3 anos. Foi então que ele propôs um investimento audacioso na Elite Airways. Seus colegas da Reynolds Technologies haviam questionado a sabedoria de diversificar para a indústria aeronáutica, mas Marcos vislumbrou uma oportunidade para revolucionar um setor afetado por padrões de serviço em declínio e crescente insatisfação do cliente. A aliança silenciosa permitiu que ele observasse as operações com total honestidade enquanto implementava mudanças desde o núcleo mesmo das decisões. A resposta de Jessica foi reveladora. Na tela de seu tablet, os registros de recursos humanos mostravam 17 reclamações formais de passageiros de minorias na primeira classe durante o último ano. 5 mencionavam especificamente a comissária de bordo Clary Wilson. Dessas, 3 foram desconsideradas por falta de provas e 2 terminaram.
Marcos reconheceu a mensagem com um toque rápido, sentindo um peso familiar pousar sobre seus ombros, o fardo das provas. Mas o que ele descobriria em seguida mudaria tudo. A tensão na cabine era palpável. Marcos, mantendo sua voz serena apesar das acusações infundadas, apontou firmemente para o sanduíche. A evidência está bem aqui, disse. Gostaria de entender por que estou sendo tratado assim quando sempre fui cortês em minhas solicitações. Porque algumas pessoas não sabem apreciar o que têm, murmurou Clary, alto o suficiente para que Marcos e vários passageiros próximos ouvissem. Sempre buscando um tratamento especial. O comentário pairou no ar, suas implicações claras como água. Um silêncio desconfortável se apoderou da primeira classe enquanto os passageiros se remexiam em seus assentos, fingindo não ouvir, embora alguns trocassem olhares cúmplices. O pulso de Marcos acelerou, mas anos de experiência em situações semelhantes lhe ensinaram que perder a calma só alimentaria os preconceitos que pessoas como Clary claramente mantinham. Não busco um tratamento especial, afirmou Marcos com voz firme e controlada. Apenas quero igualdade, as mesmas opções de comida, o mesmo serviço e o mesmo respeito que qualquer outro passageiro de primeira classe merece. Clary, deixando cair sua fachada profissional, inclinou-se para Marcos e sussurrou com um tom gélido. Escuta, não sei como chegaste a esta cabine, mas ambos sabemos que não pertences aqui, então por que não te sentas em silêncio e agradas a... A cortina da cozinha se abriu de novo e o próprio capitão Hoffman emergiu com o rosto austero, inspecionando o local. Seu olhar se fixou em Marcos com inconfundível hostilidade. Senhor, começou o capitão com uma voz que carregava o peso da autoridade. Entendo que estás causando um distúrbio e devo informar-te que, se este comportamento persistir, me verei obrigado a desviar o voo pela segurança de todos os passageiros. A ameaça pairava no ar enquanto Marcos, com calma calculada, alcançava seu tablet e abria seu e-mail executivo com movimentos deliberados. Capitão Hoffman, sugiro que reconsidere essa ação. Não causei nenhum distúrbio. Como podem testemunhar numerosos passageiros nesta cabine, tudo o que fiz foi perguntar por que fui apontado por um serviço deficiente e um tratamento desrespeitoso. A expressão do capitão escureceu. Senhor, como comandante deste avião, minha determinação do que constitui um distúrbio é definitiva. Dou-te uma última oportunidade para cumprir as instruções da tripulação e pôr fim a este comportamento perturbador. Que instrução específica não cumpri? Perguntou Marcos, seu dedo sobre o botão de enviar um e-mail dirigido ao conselho. Diretiva da companhia aérea, uma mensagem que chegaria aos seus telefones muito antes do avião pousar em qualquer aeroporto. Já se perguntou o que acontece atrás das cortinas de um voo? O chefe de cabine, identificado pela insígnia em seu uniforme como Sr. Reynolds, começou com um tom profissionalmente neutro, mas com uma tensão palpável. Entendo que houve alguma confusão com sua refeição. Quero assegurar-lhe que levamos muito a sério todas as preocupações de nossos passageiros. Obrigado, respondeu Marcos, percebendo claramente o uso estratégico de seu nome. Alguém finalmente havia revisado a lista de passageiros. Explicou aos colegas que havia reservado uma refeição com antecedência, a qual não lhe foi entregue, e em seu lugar recebeu alimentos aparentemente estragados. A comissária de bordo assentiu com uma expressão cuidadosamente controlada. Estamos investigando a situação. Enquanto isso, posso oferecer-lhe uma seleção do nosso menu da classe executiva, se lhe for aceitável. Isso é o que acho intrigante, respondeu Marcos, ignorando a oferta reduzida. Seu colega sugeriu que esse tratamento foi intencional, com objetivos bastante específicos. O verniz profissional da comissária de bordo mostrou uma fissura. Tenho certeza de que houve um mal-entendido. Clary, uma de nossas aeromoças mais experientes. A experiência não exclui o preconceito, observou Marcos com serenidade, consciente de que os passageiros próximos continuavam atentos à conversa. Enquanto Marcos navegava por suas opções cada vez mais escassas, Clary desapareceu atrás da cortina da cozinha. Os sussurros urgentes chegavam fracamente até a cabine, mas Marcos manteve seu olhar fixo no capitão, permitindo que o peso do momento se assentasse entre eles.
A confrontação havia chegado ao seu clímax. Recuar agora só fortaleceria o comportamento que ele havia testemunhado, não apenas neste voo, mas em toda a companhia aérea. A responsabilidade de agir pesava intensamente sobre seus ombros, um fardo que ele carregava ao longo de toda sua carreira, enquanto navegava com uma calma calculada por espaços que nunca foram projetados pensando em pessoas como ele. Marcos pressionou enviar no e-mail que havia redigido para o Conselho de Administração, detalhando o tratamento discriminatório que havia sofrido e solicitando uma revisão imediata das imagens de vigilância do avião. O silencioso sinal de confirmação ecoou no tenso silêncio da cabine. Acabei de entrar em contato com a equipe executiva da companhia aérea, anunciou Marcos, sua voz atravessando claramente o espaço silencioso. Solicitei que revisem as imagens de vigilância deste voo, que acredito fornecerão evidências conclusivas do tratamento que recebi. Também pedi que se preparem para a possibilidade de que eu possa interromper este voo sem causa legítima. A expressão do capitão escureceu diante do desafio direto à sua autoridade. Alguma vez já sentiste a tensão no ar, como se um segredo estivesse prestes a explodir? Clary Michael experimentou isso de repente quando vários passageiros apontaram os seus telefones para ela. Já chega, disse, sugerindo que continuassem a discussão na cozinha. Enquanto as duas aeromoças deslizavam atrás da cortina, Marcos soltou um suspiro profundo. O preconceito de Clary tinha emergido claramente, revelando as suas verdadeiras intenções. Marcos pegou novamente no seu telefone. Desta vez, acedeu à aplicação exclusiva Elite Airways Executive, um refúgio digital seguro apenas para a alta direção e principais partes interessadas. Com alguns toques, ativou a transmissão ao vivo do sistema de vigilância da cabine, confirmando que as câmaras estavam a gravar tudo. Atrás da cortina, as vozes exaltadas das aeromoças filtravam-se para a cabine, apesar dos seus esforços para manter a conversa em privado. Não posso acreditar, exclamou Clary, a sua voz clara entre o burburinho do avião. Provavelmente usou algum programa de diversidade para subir aqui, disse, agindo como se fosse a dona. Marcos hesitou, o seu dedo sobre o ícone de mensagens, debatendo-se se alertava imediatamente a Diane ou deixava a situação desenrolar um pouco mais. A sua decisão foi tomada por ele quando a cortina da cozinha se abriu e um terceiro membro da tripulação. A paz que todos ao seu redor ansiavam preservar era o caminho de menor resistência para ele. As decisões tomadas na juventude, quando construir sua carreira parecia mais crucial do que desafiar as sutis humilhações que suportava diariamente, agora deixavam um gosto amargo na boca, mais desagradável do que o pão mofado que lhe serviram. Ele podia defender sua posição não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que foram demitidos, diminuídos ou desumanizados devido à cor de sua pele. As câmeras de vigilância registravam tudo, as testemunhas observavam enquanto as evidências se acumulavam. Isso transcendia além de uma simples refeição. Já não se tratava de responsabilidade em um sistema projetado para evitá-la. O capitão Hoffman finalmente falou, sua voz impregnada de uma força serena que capturou a atenção antes de tomar uma decisão que afetaria a todos no avião. Acho que há algo que deveria saber, começou a dizer, mas foi interrompido pelo capitão, cuja mandíbula estava tensa de raiva mal contida. Este é meu avião, e não permitirei que nenhum passageiro minasse a autoridade da minha tripulação, disse. Marcos assentiu lentamente, com o dedo sobre o botão de enviar em seu tablet. Esse é precisamente o problema, capitão. Você tomou uma decisão com base em informações erradas. Nenhuma vez pediu minha perspectiva sobre o que está acontecendo, e ainda assim, está disposto a causar um caos. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos. O avião havia sido desviado e o capitão permanecia em silêncio, talvez percebendo a fragilidade de sua posição. Em um breve momento de silêncio, o comissário se inclinou para a frente e sussurrou algo em seu ouvido, provocando uma mudança quase imperceptível em sua expressão. Uma centelha de incerteza surgiu em seus olhos. Isso não se tratava apenas de seguir ordens, Marcos aproveitou o instante de dúvida. Era uma questão de exigir um tratamento com a dignidade básica e o serviço que cada passageiro nesta cabine havia pago.
A única interrupção havia surgido das ações discriminatórias de sua equipe. Uma dor de cabeça começava a se formar nas têmporas de Marcos enquanto mantinha o olhar fixo no capitão. Nenhum dos dois estava disposto a ceder no que evoluíra de um simples problema de serviço para um conflito de princípios. Atrás deles, a cabine havia caído em completo silêncio, com a atenção coletiva de cada passageiro focada na confrontação que se desenrolava diante deles. A autoridade do capitão pairava sobre Marcos enquanto o confronto continuava, todos imersos no drama que se desenrolava. O tempo parecia desacelerar enquanto Marcos avaliava suas opções, sua mente repassando possíveis desfechos com a precisão estratégica que havia guiado suas decisões empresariais por décadas. Deveria ele aceitar o tratamento injusto? Um voo desviado, centenas de passageiros em jogo. Os olhos do capitão se estreitaram em advertência. Perigosamente. Senhor, esta é a sua última advertência. Siga as instruções da tripulação imediatamente ou serei forçado a declarar uma emergência e aterrar no aeroporto mais próximo. Que instrução você quer que eu siga? Perguntou Marcos, mantendo sua serenidade apesar da crescente tensão. Até agora, fui ordenado a aceitar comida estragada, agradecer o tratamento discriminatório e permanecer em silêncio diante do preconceito racial. Qual dessas instruções você considera razoável ou legal? Um lampejo de dúvida cruzou o rosto do capitão, rapidamente substituído por uma determinação renovada. Não se trata de raça, trata-se de manter a ordem na minha cabine. Tornou-se uma questão racial quando sua comissária de bordo decidiu que eu não pertencia à primeira classe, respondeu Marcos com um olhar firme. Tornou-se sobre raça ao me servir comida estragada enquanto todos ao meu redor desfrutavam de suas refeições adequadas. Transformou-se em uma questão racial quando um membro da sua tripulação fez comentários explícitos sobre a minha presença aqui. Atrás do capitão, Clary saiu da cabine com o rosto corado por uma mistura de raiva e ansiedade, consciente de que a situação havia saído do controle. Capitão, talvez o Sr. Reynolds tenha razão, interveio a voz do Sr. M, deixando todos em suspense sobre o que viria a seguir. Já se sentiu preso em uma história que parece mudar a cada segundo? Assim começou tudo para Marcos. Senhoras e senhores, este é o Capitão Hoffman. Nossos comissários de bordo me informaram de uma situação na primeira classe. Lembro-lhes que devem seguir as instruções da tripulação em todo momento por segurança. Qualquer comportamento disruptivo será intolerável. A mensagem era contundente e Marcos soube instantaneamente que estavam apontando para ele como o culpado. Olhou ao redor, notando como vários passageiros o observavam com uma mistura de curiosidade e suspeita. A narrativa estava sendo alterada diante de seus olhos, transformando seu legítimo pedido de tratamento justo em uma interrupção que justificava a intervenção do capitão. O comissário, agora mais confiante pelo apoio implícito do capitão, dirigiu-se a ele. Sr. Reynolds, devo pedir-lhe que aceite a situação tal como está. Estamos fazendo todo o possível para satisfazer a todos. Marcos sustentou o olhar do comissário. O que exatamente foi prejudicial em meu comportamento? Não levantei a voz nem fiz demandas além de solicitar o serviço pelo qual paguei. Não ignorei nenhuma instrução de segurança. Senhor, seu questionamento de nossos procedimentos está gerando tensão na cabine, respondeu o comissário, seu tom tornando-se mais firme. Vou ter que pedir-lhe que deixe o assunto. Marcos detectou movimento em sua visão periférica. O Sr. Whitman tinha se levantado de seu assento novamente, aproximando-se, mas o que aconteceu em seguida deixou todos sem fôlego. Já testemunhaste alguma vez uma injustiça tão flagrante? O que te deixou sem palavras? Com passos decididos, um cavalheiro mais velho avançou e disse, desculpe, dirigindo-se ao comissário de bordo. Tenho estado observando a situação e, francamente, o seu tratamento para com este cavalheiro tem sido horrível. Ele foi nada menos que educado, e no entanto, serviram-lhe comida mofada e falaram com condescendência. O comissário de bordo virou-se para o Whitman, e sua expressão suavizou imediatamente. Senhor, aprecio a sua preocupação, mas este é um assunto que a tripulação deve lidar. O Whitman, no entanto, não se perturbou.
Sua voz ressoou claramente na cabine. De onde estou sentado, isto parece uma descarada discriminação. Tenho voado com elite por mais de 20 anos e nunca tinha testemunhado um serviço tão deficiente ou uma falta de respeito tão evidente para com um passageiro. Um murmúrio de concordância surgiu de vários outros passageiros, e a opinião pública mudou visivelmente quando as pessoas começaram a ligar os pontos entre o tratamento de Marcos e a cor de sua pele. O comissário de bordo tensionou sua expressão ao perceber que estava perdendo o controle da narrativa. Vamos trazer algo da classe executiva imediatamente, senhor. Reynolds, afirmou bruscamente, virando-se sobre os calcanhares para se retirar para a cozinha. Isso não será necessário, chamou Marcos atrás dela, sua voz tranquila mas firme. O que é necessário é uma explicação do porquê de estar sendo tratado de forma diferente de todos os outros nesta cabine. O comissário de bordo parou, visivelmente nervosa. Desafio direto à sua autoridade. Consegue imaginar descobrir que cada um dos seus movimentos foi capturado sem que soubesse? Foi exatamente isso que o capitão Hoffman enfrentou. Marcos o corrigiu com firmeza. O avançado sistema de vigilância da cabine foi instalado em toda a frota há apenas 3 meses. Cada interação nesta cabine durante a última hora foi gravada e assegurada nos servidores protegidos da companhia aérea, incluindo as conversas que ocorreram atrás daquela cortina. A cor desapareceu do rosto do capitão Hoffman ao compreender a gravidade da situação. Atrás da cortina, Marcos pôde ouvir a voz de Clary aumentar, presa do pânico. A mão do capitão moveu-se desajeitadamente em direção ao seu dispositivo de comunicação, mas hesitou, inseguro do próximo passo. Capitão, continuou Marcos, aproveitando a confusão, sei que estás numa encruzilhada. A tua tripulação forneceu-te informações incompletas e estás a tentar manter o controle no teu avião. No entanto, os factos desta situação são irrefutáveis, foram observados por vários passageiros e gravados pelo sistema de vigilância. A questão agora é como decides agir. De repente, o intercomunicador ressoou com a voz de uma aeromoça. Senhoras e senhores, fala o vosso primeiro oficial. Estamos a enfrentar algumas dificuldades técnicas com a nossa rota inicialmente prevista. O capitão regressará à cabine de voo em breve para avaliar a situação. Mas o que aconteceria a seguir desafiaria todas as expectativas. A atmosfera cortou como uma faca quando Fort Whitman capturou a atenção de todos. Seus olhos se fixaram no passageiro de cabelos prateados que se levantara para ficar ao seu lado. Marcos, fui testemunha de toda a interação, assim como muitos aqui, afirmou, apontando firmemente para o assistente de voo. Este havia feito comentários abertamente racistas e, pior ainda, servira deliberadamente comida estragada a este cavalheiro. Se decidir desviar este voo, será apenas para punir um passageiro que só pediu para ser tratado com a dignidade humana básica. Murmúrios de aprovação percorreram a cabine enquanto outros passageiros começavam a manifestar seu apoio. Uma mulher do outro lado do corredor levantou o telefone e declarou: gravei partes desta interação. O assistente havia dito claramente que este passageiro não merecia estar na primeira classe, apesar de seu status platina. A autoridade do capitão Hoffman desmoronava visivelmente enquanto o grupo de testemunhas na cabine se unia contra a narrativa que ele sustentara. Um coro crescente de dissidência se elevava, minando sua posição a cada segundo que passava. Marcos falou num tom deliberado: capitão, ofereço-lhe a oportunidade de lidar com esta situação de forma profissional. Pode abordar o comportamento discriminatório de sua tripulação ou pode agravar o problema desviando este voo sem justificação. Esta decisão terá repercussões que vão muito além das insinuações que hoje pairam no ar. A mandíbula do capitão se apertou em um silêncio eloquente. Alguma vez você já se perguntou o que acontece por trás das cortinas quando um voo parece estar à beira do caos? Por favor, permaneçam em seus assentos com os cintos de segurança afivelados até novo aviso. A mensagem ressoou no avião, mas para alguns, era uma tentativa desesperada de controlar uma situação que se complicava rapidamente. A expressão de Hoffman havia mudado drasticamente, passando de uma segurança imponente para uma preocupação mal disfarçada.
Ao perceber as graves consequências potenciais de suas decisões, ele virou-se sem dizer uma palavra, e dirigiu-se à cabine, deixando a seção da primeira classe cheia de murmúrios e olhares inquisitivos. O comissário se aproximou de Marcus com cautela, sua atitude havia mudado radicalmente há alguns minutos. Sr. Reynolds, quero pedir desculpas pelo mal-entendido. Iremos trazer imediatamente uma refeição adequada da classe executiva. Mas Marcus, com voz firme, respondeu, já não se trata da comida, trata-se de confrontar um padrão de comportamento discriminatório que parece ser tolerado dentro desta companhia aérea. O comissário, deixando de lado sua máscara profissional, mostrou uma ansiedade genuína. Senhor, eu lhe asseguro que a Elite Airways tem políticas rigorosas contra qualquer forma de discriminação. Isso foi um incidente isolado. No entanto, Mark. Ele interrompeu, elevando a voz com determinação. De acordo com os próprios registros da companhia aérea, houve 17 reclamações formais de passageiros minoritários na primeira classe apenas no ano passado. 5 mencionaram especificamente a comissária de bordo Clary Wilson, e 3 foram. Mas o que Marcus revelaria a seguir poderia mudar tudo. Foi um problema técnico com este avião, Capitão Hoffman, ou este desvio foi uma tentativa de se livrar de um passageiro que ousou questionar a comida mofada e os insultos raciais? A pergunta pairava no ar, direta e contundente. Vários passageiros se inclinaram para a frente em seus assentos, igualmente intrigados com a resposta do capitão. O momento se estendeu enquanto Hoffman claramente avaliava suas opções, nenhuma delas atraente. Tomei a decisão com base nas informações disponíveis naquele momento, expressou finalmente, escolhendo suas palavras com cuidado para não admitir nem conceder nada. E que informações eram essas especificamente? Continuou Marcus, sem se deixar intimidar pela resposta evasiva. Foi um passageiro da primeira classe pedindo igualdade de tratamento, ou foi o comentário de sua comissária de bordo de que eu não pertencia a esta cabine por causa da cor da minha pele? Um murmúrio percorreu a cabine enquanto os passageiros reagiam ao nomear explicitamente o que muitos já suspeitavam. O rosto do capitão Hoffman se tingiu de uma mistura de raiva e vergonha, sua autoridade vacilando sob o peso das suas próprias ações, agora expostas ao escrutínio público. Esta conversa terminou, declarou abruptamente. A segurança o escoltará para fora do avião. Como se estivesse previsto, a porta da cabine se abriu, mas em vez da segurança do aeroporto, apareceu uma mulher com um terno sob medida, ladeada por. As acusações foram rejeitadas por falta de provas e 2 resultaram em vouchers para clientes, mas não em ações disciplinares. Isso não parecia ser um incidente isolado, mas parte de um padrão sistemático. Os olhos da comissária se abriram com espanto diante da precisão das informações, detalhes que apenas alguém com acesso aos registros internos de recursos humanos das companhias aéreas poderia saber. Ela deu um passo para trás, subitamente insegura sobre com quem realmente estava lidando atrás da cortina da cozinha. Marcus ouvia a voz de Clary aumentar com inquietação. Será que ela sabia sobre as câmeras? Ninguém mencionou que havia câmeras. O que mais ela poderia saber? Nesse instante, o intercomunicador ganhou vida novamente. A voz do capitão Hoffman ressoou, tensa mas impregnada de um profissionalismo esforçado. Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão. Após consultar o controle de tráfego aéreo, determinamos que é necessária uma pequena alteração em nossa rota. Vamos pousar no Aeroporto Internacional de Denver em aproximadamente 50 minutos para resolver um problema técnico. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e esperamos retomar. Iniciaremos nossa viagem a São Francisco após uma breve parada. Comissárias, preparem a cabine para o pouso. Marcus exalou lentamente, reconhecendo a manobra pelo que era, uma tentativa de tirá-lo do avião sem apontá-lo diretamente como o problema. O capitão estava optando pela escalada em vez de assumir a responsabilidade. Quando o anúncio terminou, Marcus abriu seu aplicativo de mensagens. Mas o que ele fez em seguida mudaria o rumo dos acontecimentos para sempre. Já se perguntou como uma simples mensagem pode desencadear uma série de eventos que mudam tudo? Marcus sabia bem.
Ele enviou uma mensagem curta mas contundente para Jessica Denver. Pouso confirmado, intervenção completa necessária. Entre em contato com Diane imediatamente. Quero a equipe dela pronta na porta de embarque. Revisão completa de vigilância. O capitão Hoffman está se desviando para me tirar do voo. A resposta foi instantânea. Diane está se mobilizando em Denver agora. O conselho foi informado. Espere mais atualizações sobre ele, passageiros. A frustração começava a borbulhar quando um empresário checava seu relógio com visível irritação, enquanto um jovem casal sussurrava ansiosamente sobre seus voos de conexão. Os efeitos dominó da discriminação que Marcus havia sofrido agora se espalhavam por todo o avião, afetando a viagem de cada passageiro, um reflexo de como o preconceito desenfreado inevitavelmente prejudica o todo, não apenas o alvo pretendido. Enquanto o avião iniciava seu pouso em Denver, Marcus se recostou em seu assento, expressão serena, apesar da tempestade rugindo ao seu redor e dentro dele. A confrontação havia escalado além do que ele havia antecipado quando questionou pela primeira vez a qualidade da comida. Mas talvez sempre tenha sido para onde esses momentos estavam destinados a levar, encruzilhadas onde se deve escolher entre se submeter à injustiça ou enfrentá-la com firmeza, não importando as consequências. Aqui está o ponto crucial: a tensão se acumula na busca pela justiça. Até onde você estaria disposto a ir? O ar crepitava com tensão, mal disfarçada pelo tom profissional do intercomunicador. A tripulação da cabine se preparava para o pouso. Vamos pousar em cerca de 15 minutos. Através da cortina da cozinha, parcialmente aberta, Marcus pôde observar Clary e Michael absortos em uma conversa urgente. Seus rostos refletiam preocupação, e os gestos de Clary se tornavam cada vez mais frenéticos enquanto Michael verificava seu telefone. Sua expressão escurecia a cada segundo, e embora Marcus não pudesse ouvir suas palavras devido ao barulho do avião em descida, a linguagem corporal de ambos transmitia uma ansiedade crescente. Um suave toque em seu tablet desviou a atenção de Marcus para outra mensagem no áudio de vigilância de Jessica. Era uma transcrição do envio da G, e ao abrir automaticamente, revelou-o na conversa que ocorreu atrás da cortina logo após sua interação com a capitã Clary. Não consigo acreditar que isso esteja acontecendo. Quem Michael pensa que é? Insistia Clary. Eu te disse, deveria ter dado a ele a comida normal. Clary, para que ele possa vir aqui e agir como se fosse o dono do lugar. Essas pessoas precisam aprender qual é o lugar delas. Michael respondeu cautelosamente. Baixe a voz, você sabe que não devemos falar sobre isso, Clary. Todos pensam que primeiro tomam conta do ônibus e agora estão subindo para a primeira classe. O que descobriram depois os deixou sem fôlego. A atmosfera estava inquietantemente silenciosa enquanto os passageiros aguardavam instruções adicionais. A tensão era palpável no ar reciclado do avião. Hoffman saiu da cabine com seu uniforme impecável, mas sua expressão denunciava inquietação enquanto avançava pelo corredor em direção a Marcus. Senhor Reynolds, começou o capitão com um tom cuidadosamente neutro, preciso pedir que desembarque primeiro, há representantes esperando para falar com você na porta. Marcus encontrou o olhar firme do capitão. Estou ciente disso, capitão Hoffman, mas antes de deixar este avião, gostaria de entender exatamente por que fomos desviados. Para constar, o capitão apertou a mandíbula quase imperceptivelmente. Anunciei que estamos enfrentando um problema técnico. Que tipo de problema técnico seria? Pressionou Marcus com uma voz tranquila, mas inabalável, algo que surgiu repentinamente depois que questionei o comportamento discriminatório da tripulação. O capitão Hoffman olhou ao redor, para os passageiros atentos, claramente desconfortáveis com o desafio público à sua autoridade. Senhor, este não é o fórum adequado para esta discussão. Se tiver preocupações sobre seu tratamento, os representantes de atendimento ao cliente ficarão felizes em atendê-lo na porta. Acredito que este é precisamente o momento certo, respondeu Marcus, apontando para a cabine ao redor deles. Esses passageiros tiveram seus planos de viagem interrompidos e merecem saber se realmente houve um problema. Mas o que Marcus estava prestes a revelar mudaria completamente a situação.
Já sentiu como a tensão cresce ao seu redor, quase como um presságio no ar? O ambiente no bloco 4 da primeira classe estava carregado, aumentando a expectativa entre os passageiros enquanto o avião iniciava sua descida para Denver. Murmúrios percorriam a área, sussurros cheios de intriga, enquanto olhares eram furtivamente direcionados para Marcus, e as comissárias, evitando o contato visual, se moviam com uma eficiência quase robótica em seus preparativos de pouso. Marcus, por sua vez, mantinha a compostura, repassando mentalmente os eventos que levaram a essa desviação inesperada. Cada instante era fixado em sua memória, cristalizando-se como evidência do que certamente se tornaria um ponto de virada para a Elite Airways. Bleta emitiu um leve apito, anunciando uma mensagem entrante de Jessica. Diane confirmava que o sistema de vigilância estava ativo e gravando, enquanto as imagens eram descarregadas para a equipe legal. Os representantes de recursos humanos e os funcionários do aeroporto já estavam esperando na porta B-17 em Denver. Até o diretor executivo estava ciente, supervisionando pessoalmente a situação. Marcus assentiu levemente em reconhecimento. Era como se a engrenagem da responsabilidade corporativa, que ele mesmo ajudara a implementar durante seus 3 anos como sócio silencioso da companhia aérea, estivesse agora em movimento. Sempre acreditara que uma verdadeira mudança exigia tanto princípios ideais quanto mecanismos práticos para fazê-los cumprir. Hoje, esses mecanismos enfrentariam seu teste definitivo. Mas o que o capitão Hoffman estava prestes a anunciar mudaria tudo. O que acontece quando o destino muda em um instante? Marcus reconheceu imediatamente Diane Shen, a chefe de recursos humanos da Elite Airways, avançando determinada pelo corredor. Capitão Hoffman, começou com um tom profissional que se tornou gélido ao se dirigir a ele, não será necessária a segurança. O Sr. Reynolds não será retirado deste voo. A confusão tomou conta do rosto do capitão. Senhora, balbuciou, eu decidi que... Sua decisão foi revogada, interrompeu Diane, virando-se com firmeza para cumprimentar Marcus com um gesto respeitoso. Sr. Reynolds, em nome da Elite Airways, quero expressar as nossas mais sinceras desculpas. O que experimentou hoje é inaceitável e vai contra os nossos valores fundamentais. O rosto do capitão transformou-se, passando da incredulidade para a raiva, e depois para uma crescente compreensão ao processar as implicações da presença de Diane e o tratamento deferente para com o passageiro que tentava expulsar. Senhora Shen, com todo o respeito, sou o comandante deste avião e já não. Capitão, interveio um dos oficiais executivos com um tom que não admitia discussão, você e sua tripulação estão sendo retirados do serviço aguardando uma investigação exaustiva. Uma tripulação de substituição já está embarcando pela entrada traseira e completarão este voo para São Francisco. Mas o que a investigação revelou mudou tudo de forma inesperada. O rosto do capitão empalideceu ao compreender a magnitude da situação. Ele dirigiu seu olhar para Marcus, que agora estava reavaliando o passageiro que havia descartado tão facilmente. A luta interna para conciliar a sua presença com a resposta corporativa que se desenrolava era evidente. Quem, exatamente? Perguntou, a sua voz mal perceptível. Marcus manteve seu olhar firme. Anos enfrentando discriminação, tanto sutil como aberta, o haviam preparado para este momento de reconhecimento. Alguém que acreditava que a sua companhia aérea poderia melhorar, respondeu com simplicidade, alguém que ainda o faz. A cabine da primeira classe mergulhou num silêncio absoluto. Os passageiros congelados em seus assentos, testemunhando a dramática reviravolta dos acontecimentos. Diante deles, o capitão Hoffman permanecia rígido, sua autoridade despida diante de todos. Clary e Michael mantinham-se inseguros à beira da cozinha, suas expressões oscilando entre o desafio e a consternação, enquanto Diane Shen abordava a situação com eficiência clínica. Sr. Barton, chamou Diane às aeromoças, seu tom firme mas controlado. Por favor, reúnam seu pessoal, suas pertences e preparem-se para desembarcar imediatamente. Suas credenciais foram suspensas temporariamente aguardando uma investigação completa sobre os eventos de hoje. Deu um passo à frente, a indignação superando sua surpresa.
Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais impactante. Já se perguntou como um simples desvio de voo pode desencadear uma cadeia de eventos inesperados? Marcos, que havia sido desviado para Denver, parecia surpreendentemente sereno. Observou o idoso com um sorriso cauteloso. Digamos que aprendi a me preparar para múltiplas eventualidades em minha vida, respondeu Marcos. Whitman assentiu pensativo. Investimento bancário, tecnologia e consultoria estratégica? Indagou. Marcos respondeu calmamente, Reynolds Technologies. O reconhecimento iluminou os olhos de Whitman. Você é Marcus Reynolds, exclamou, moderando sua voz. A empresa que liderou a transformação digital para metade das empresas Fortune 500, entre outros projetos, admitiu Marcos. A expressão de Whitman mudou de modesta para uma mistura de diversão e admiração. Algo me diz que o capitão Hoffman cometeu um erro tático monumental hoje. Mas antes que Marcos pudesse dizer algo, o avião pousou na pista de Denver com uma sacudida violenta e os motores rugiram ao desacelerar. Os anúncios pós-aterrissagem soaram rapidamente, mas com uma notável desvio do protocolo habitual. Em vez de agradecer aos passageiros por escolherem a Elite Airways, o capitão Hoffman, visivelmente irritado, ordenou que permanecessem em seus assentos até novo aviso, citando procedimentos de segurança que deveriam ser seguidos. O telefone de Marcos vibrou com uma chamada entrante de uma linha direta reservada para a maioria dos altos executivos e situações críticas. A voz de Jéssica ressoou. Mas qual seria a mensagem que mudaria o rumo de seu dia? Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das portas da cabine de um avião? Capitão Hoffman, qual é a situação aqui? Perguntou Claire. Capitão, aquele passageiro na poltrona 2A está causando distúrbios, respondeu Claire, gerando desconforto entre os demais passageiros. Capitão Hoffman, o que está acontecendo exatamente? Insistiu Claire. Ele está reclamando amargamente da comida e fazendo acusações infundadas. Os passageiros expressaram sua preocupação com Michael, o que antes era agradável se tornou tenso. O capitão Hoffman, de caráter confrontativo, advertiu qualquer pessoa que viole as normas de segurança. Embora os protocolos não o especifiquem claramente, sua atitude é disruptiva. É daquelas pessoas que sempre exigem um tratamento especial e jogam a carta racial, comentou Claire. Não podemos permitir interrupções na cabine, então falarei com ele, Claire. Talvez devêssemos desviá-lo e retirá-lo do avião, sugeriu o capitão. Podemos incluí-lo na lista de exclusão aérea para evitar problemas futuros, acrescentou Hoffman. Deixe-me lidar com isso, e se ele não cooperar, é exatamente o que faremos. Marcos encerrou a transcrição com uma mistura de reivindicação e exaustão. A conversa evidenciou um preconceito flagrante que confirmava o que ele já intuía, mas vê-lo documentado com tanta clareza o atingiu como um golpe inesperado. Não era apenas um mau serviço ou um mal-entendido, era uma discriminação deliberada e coordenada entre vários membros da tripulação, incluindo o próprio capitão. O senhor Whitman inclinou-se ligeiramente para Marcos, não pôde deixar de notar. Marcos, você está aí? A voz clara de Diane quebrou o silêncio. Sim, estou bem, respondeu Marcos com um tom sereno, sem se preocupar em ser ouvido. Qual é a situação no terreno? Diane e a equipe estão em posição. A segurança do aeroporto na porta de embarque foi informada de que se trata de um voo doméstico. Embora não haja uma ameaça clara, decidiram retirar-se e deixar que nossa equipe assuma o controle. O departamento jurídico. Revisadas as imagens de vigilância e são conclusivas. O conselho foi completamente informado. O presidente convocou uma sessão de emergência para amanhã de manhã, mas já te deu luz verde para tomar qualquer medida necessária enquanto isso. Suas palavras exatas foram: limpe a casa se for necessário. Marcos assentiu consigo mesmo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que começou como um desafio pessoal havia se transformado em um momento crucial que definiria a cultura de toda a organização. Uma organização que contou com seu investimento silencioso e, por extensão, seu apoio tácito às suas práticas.
As implicações iam além deste voo, desta tripulação, ou mesmo desta companhia aérea. Era uma encruzilhada na forma como as corporações enfrentavam a persistente realidade da discriminação em espaços onde se supunha que não deveria existir. O avião parou completamente na porta, mas em vez do barulho habitual do desembarque, a cabine permaneceu em um tenso silêncio. O que aconteceria a seguir? A tensão que se acumulou durante a última hora começou a se dissipar, substituída por um zumbido de conversas sussurradas enquanto os passageiros processavam o que tinham testemunhado. Vários pegaram seus telefones, preparando postagens nas redes sociais que levariam a história muito além deste avião. Diane se aproximou de Marcos, baixando a voz para manter uma certa aparência. Na abarrotada cabine, um silêncio de privacidade pairava. Senhor Reynolds, não consigo começar a expressar o quanto lamentamos profundamente o que aconteceu hoje. Este é um fracasso total em múltiplos níveis, e eu garanto que será completamente abordado. Marcos assentiu, apreciando seu profissionalismo enquanto reconhecia que esse momento exigia mais do que o padrão de controle de danos corporativo. Obrigado, Diane, eu sei que isso não representa os valores da empresa, pelo menos não os valores que aspiramos a ter. Claramente, existem problemas sistêmicos que precisam ser resolvidos sem demora. Diane, com uma expressão séria, concordou. A tripulação de substituição estará a bordo em breve e completará o voo para São Francisco. Há algo que possamos fazer para remediar isso para você? Marcos considerou a pergunta, observando os passageiros que acompanhavam a troca com atenção concentrada. Alguns pareciam compreensivos, outros desconfortáveis, e alguns abertamente ressentidos pelo atraso. Naquele momento, Marcos tomou uma decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Que transcendeu fronteiras. Sua experiência pessoal revelou o profundo impacto da discriminação coletiva, mesmo quando afeta apenas uma pessoa. Sim, respondeu com voz serena mas firme, mas gostaria de me dirigir a todos os passageiros assim que a nova tripulação estiver instalada. Esta interrupção afetou a todos neste voo, e eles merecem uma explicação. Diane assentiu, compreendendo as implicações de seu pedido. Claro, o capitão substituto e a tripulação devem chegar em 10 minutos. Vou providenciar para que você use o sistema de intercomunicação. Diane se afastou para coordenar com o pessoal em terra. O telefone de Marcos vibrou com outra mensagem urgente do presidente do conselho de Jéssica. A mídia já está espalhando rumores sobre um desvio de voo da Elite Airways por discriminação. Como você deseja lidar com isso? Marcos respondeu rapidamente. Vou ligar para o presidente assim que estivermos no ar novamente. Em relação à mídia, não faremos comentários até que eu tenha me dirigido aos passageiros e tenhamos reunido todos os fatos. É crucial preparar um comunicado que destaque nosso compromisso em abordar o incidente com total transparência e vigorosamente. Não se trata apenas de mitigar danos, é uma oportunidade para uma mudança transcendental. Mal havia enviado a mensagem quando outra notificação apareceu, um alerta de notícias que, com uma voz clara e autoritária, sem a vantagem defensiva que costumava ter as operadoras do Capitão Hoffman, ouviu-se: Senhoras e senhores, eu sou a Capitã Sarah Lindstone. Sei que o voo de hoje enfrentou desafios inesperados. Minha equipe e eu assumiremos o controle a partir deste momento e esperamos que estejam a caminho de São Francisco em 20 minutos. Agradecemos sua paciência e compreensão durante esta transição. O anúncio foi recebido com aplausos dispersos dos passageiros, que se sentiram aliviados ao saber que em breve retomariam o voo. Iniciaram a sua viagem. A capitã Lindstone atravessou a cabine da primeira classe e parou brevemente ao lado do assento de Marcos para se apresentar adequadamente. Senhor Reynolds, disse enquanto apertava a mão dele com firmeza e determinação, quero assegurar pessoalmente que minha tripulação e eu estamos comprometidos em oferecer um serviço excepcional a todos os nossos passageiros, sem exceções. Entendo que você irá à cabine antes de partirmos. Marcos assentiu, apreciando sua abordagem direta. Sim, com sua permissão. Acredito que os passageiros merecem entender por que seus planos de viagem foram interrompidos hoje. Estou totalmente de acordo, respondeu ela.
Apenas me avise quando estiver pronto. Enquanto a capitã Lindstone continuava pela cabine, Diane voltou ao lado de Marcus com uma prancheta cheia de documentos. Estes são os relatórios preliminares dos incidentes com base nas imagens de vigilância e nos depoimentos de testemunhas que já coletamos. Mas o que ele estava prestes a descobrir nesses documentos mudaria o curso dos acontecimentos. O que você realmente espera de um atraso no voo? Esta compensação vai além do simples inconveniente. Marcus continuou enquanto os aplausos se dissipavam. Isso é um reconhecimento. A discriminação não é seletiva, afeta a todos, inclusive aqueles que não parecem ser alvos diretos do preconceito. Quando permitimos que a injustiça prospere sem oposição, nos tornamos cúmplices de um ambiente que a tolera. Marcus entregou o intercomunicador para Diane, que avançou para oferecer detalhes práticos sobre como funcionaria a compensação. Enquanto ela falava, Marcus voltou para o seu assento, subitamente consciente do custo emocional que havia pago. A adrenalina que o sustentou durante as intensas trocas começava a desaparecer, deixando um cansaço familiar. Era o preço de defender um terreno que nunca deveria ter precisado de defesa. Os passageiros de ambas as cabines se aproximavam de seu assento, formando uma fila que serpenteava pelo corredor. Alguns só queriam apertar sua mão, outros desejavam compartilhar suas próprias experiências com a discriminação, e muitos expressavam admiração por como ele havia lidado com a situação. Uma jovem mulher da classe econômica se inclinou para sussurrar, obrigada por não deixar passar. Nem todos temos o luxo de contra-atacar assim. Suas palavras ressoaram profundamente em Marcus, destacando o privilégio que lhe permitira agir. As sombras se agitavam sob a superfície. Não houve satisfação ao ver esses indivíduos enfrentando as consequências, apenas um reconhecimento cansado de que a responsabilização era uma parte essencial do avanço do sistema de vigilância que ele havia defendido. Ele fora projetado principalmente para elevar a segurança e melhorar a qualidade do serviço. Seu papel na documentação da discriminação fora um recurso que ele esperava nunca usar. O capitão Hoffman se virou para Marcus, e sua fachada profissional se. A estrutura do capitão se desfez sob a pressão da humilhação pública. Você planeou isso, não veio ao meu avião procurando problemas para incitar minha tripulação a cometer um erro? Acusou o capitão Hoffman. Marcus respondeu calmamente, embarquei neste voo com as mesmas expectativas que qualquer outro passageiro, receber o serviço pelo qual paguei e ser tratado com dignidade básica. A única coisa que planejei foi uma viagem de negócios para São Francisco. Tudo o que se seguiu foi resultado das decisões que você e sua tripulação tomaram. A mandíbula do capitão trabalhou silenciosamente em busca de uma resposta que não o incriminasse mais. Ao não encontrar nenhuma, ele virou-se abruptamente e dirigiu-se para a saída com uma postura rígida, em uma última tentativa de preservar a pouca dignidade que lhe restava. Michael seguiu relutantemente, lançando um olhar venenoso para Marcus enquanto passavam. Os membros da tripulação desonrados desapareceram pela passarela, e uma exalação coletiva encheu o ambiente. Mas o que descobriram ao chegar ao aeroporto mudou tudo. E se eu te dissesse que um voo rotineiro poderia se transformar em uma batalha inesperada pela privacidade e segurança? Clary não podia acreditar. Isso é absurdo, não fizemos nada de errado, insistiu. O passageiro problemático estava causando caos, e a decisão do capitão de desviar o voo era para proteger todos. No entanto, a realidade era mais complicada. A expressão do oficial permaneceu imperturbável enquanto segurava seu tablet, mostrando imagens inegáveis de vigilância. Senhorita Wilson, temos documentação completa de áudio e vídeo de cada interação neste voo, incluindo suas conversas atrás da cortina da cozinha. Sugiro que cumpra esta diretiva sem incidentes adicionais, o que só pioraria sua situação atual. O rosto de Clary empalideceu ao compreender a magnitude do que estava enfrentando. Seu olhar se dirigiu a Marcus e depois ao teto, onde as câmeras discretas agora se revelavam como inconfundíveis. Não podem fazer isso, é uma invasão de privacidade da qual não fomos informados, protestou Clary. Diane respondeu sem hesitar,
página 17 do seu contrato de trabalho e página 4 do Manual do Assistente de Voo estabelecem claramente que todas as cabines premium estão sujeitas a monitoramento para controle de qualidade e segurança. Essa política foi implementada há 3 meses e todos os membros da tripulação foram notificados por meio de múltiplos canais, incluindo as sessões de treinamento obrigatórias que você assinou ao completar. Marcos observava a troca com uma calma exterior que escondia um turbilhão de emoções. Mas o que ele descobriria em seguida mudaria para sempre sua perspectiva. Já se perguntou o que acontece quando um passageiro enfrenta a tripulação de um avião? O que Marcos descobriu a seguir deixou todos sem fôlego. Os passageiros que testemunharam os eventos em primeira mão mostravam expressões de espanto, enquanto, após outros na classe econômica ouvirem os detalhes com incredulidade. Quando questionei esse tratamento, a tripulação me descreveu como perturbador e agressivo, conseguindo finalmente convencer o capitão Hoffman a desviar o voo para Denver. Não por uma preocupação genuína de segurança, mas como uma tentativa de me eliminar do voo. Murmúrios de incredulidade percorreram a cabine enquanto os passageiros processavam essa revelação. Marcos mantinha um tom sereno e digno. O que a tripulação não sabia era que eu não era apenas um passageiro, mas também coproprietário da Elite Airways. 3 anos atrás, fiz um investimento significativo nesta companhia aérea com a convicção de que poderíamos construir uma empresa que realmente valorizasse cada cliente, independentemente de sua aparência ou antecedentes. Como parte desse compromisso, implementei um sistema de vigilância em todas as cabines premium para monitorar a qualidade do serviço e garantir os mais altos padrões para cada passageiro. Essa revelação causou um impacto palpável. Os passageiros trocaram olhares de surpresa e compreensão enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Na classe econômica, vários passageiros se levantaram de seus assentos para ouvir melhor as palavras de Marcos, enquanto os comissários de bordo permaneciam imóveis nos corredores, absorvendo as implicações de sua declaração. A revelação de que o sistema de vigilância, a era digital transformou tudo, mesmo a 30.000 pés de altura. Após acusações de discriminação, um voo da Elite Airways se tornou o centro das atenções ao aterrissar inesperadamente em São Francisco. O que realmente aconteceu lá em cima? O incidente logo ganhou manchetes em todo o país. O Sr. Whitman, pensativo, recostou-se em sua poltrona e murmurou com surpresa: que reviravolta inesperada! Por 20 anos voei com essa companhia aérea e nunca imaginei testemunhar algo assim, comentou Marcos, o coproprietário. Ele sorriu levemente, apreciando a sabedoria do homem mais velho, um observador silencioso. Se você deseja entender a companhia aérea como um passageiro comum, obtém perspectivas que relatórios e pesquisas não podem oferecer, concordou Whitman, reconhecendo a perspicácia de Marcos. Embora eu imagine que as revelações de hoje não eram o que você esperava, acrescentou com uma expressão reflexiva. Marcos concordou, embora talvez fossem necessárias. Alguns problemas permanecem ocultos até que sejam experimentados de perto. O diálogo foi interrompido abruptamente quando a porta da cabine se abriu. A tripulação de substituição entrou no avião, liderada pela nova capitã, uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelos prateados e um ar de profissionalismo forjado pela experiência. Ela se dirigiu ao sistema de intercomunicação, sua voz ressoando com autoridade na cabine. Mas o que ela disse a seguir deixou todos atônitos. Alguma vez você já se sentiu preso em um ciclo de injustiça que simplesmente não pode ignorar? Isso era o que Marcos estava prestes a enfrentar. Em sua viagem a São Francisco, explicaram que fariam entrevistas mais detalhadas assim que chegassem, mas queriam que ele revisasse a documentação inicial. Marcos examinou os relatórios com meticulosa atenção, anotando cada detalhe clínico. A precisão com que os comentários e ações discriminatórias foram documentados era impressionante. A evidência era avassaladora e clara, desprovida do contexto emocional que tornara a experiência tão desumanizante. No papel, reduzido a marcas de tempo e diálogos transcritos, o incidente parecia quase trivial, um caso rotineiro de preconceito documentado com impiedosa eficiência empresarial.
Mas Marcos sabia que havia sentido o peso desses olhares desdenhosos, havia suportado a humilhação de ser servido com comida estragada, enquanto outros desfrutavam de jantares gourmet, e havia suportado as acusações de ser problemático quando apenas exigira uma dignidade básica. Estas eram as realidades que os relatórios nunca poderiam capturar completamente, experiências vividas que as políticas por si só nunca poderiam substituir. Enquanto a tripulação finalizava os preparativos e os passageiros se acomodavam em seus assentos, Marcos se levantou e dirigiu-se à frente da cabine. Lá, Diane o esperava com o intercomunicador na mão. Era o momento de transformar uma injustiça individual em um catalisador de mudança, não apenas para abordar o que havia acontecido neste voo, mas o que ocorria diariamente em tantos outros lugares. Mas o que Marcos estava prestes a fazer poderia mudar tudo. As câmeras de segurança capturaram cada instante do dia, desde o tratamento discriminatório inicial até os comentários descarados feitos atrás da cortina da cozinha sobre a decisão do capitão de declarar um pouso de emergência com base em informações falsas. Essas imagens já foram revisadas por nossas equipes legais e de recursos humanos, resultando na imediata destituição do responsável pela tripulação. Marcos mudou seu foco e sua expressão suavizou enquanto abordava o impacto coletivo do incidente. Sei que todos se sentiram desconfortáveis com esse desvio. Seu tempo é valioso e esse atraso alterou seus planos e horários. Por isso, lamento sinceramente, expressou, dando uma pausa consciente de que o que diria a seguir mudaria o clima de todo o avião. Para reconhecer esse inconveniente e demonstrar nosso compromisso em abordar o incidente adequadamente, a Elite Airways oferecerá um reembolso completo do preço da passagem de hoje para cada passageiro deste voo, juntamente com $10.000 em compensação e 5 anos de melhorias gratuitas de status de Elite. Um silêncio de espanto invadiu a cabine, rapidamente dando lugar a exclamações de surpresa e aplausos dispersos, que logo se transformaram em uma ovação sustentada dos passageiros da classe econômica. Estes, frustrados momentos antes ao verificar os horários dos voos de conexão, agora olhavam para a frente com esperança. Naquele mundo onde a justiça muitas vezes é comprometida, como você responderia ao enfrentar uma discriminação flagrante? Em um avião cortando os céus, os passageiros do voo se viram unidos por uma história que desafia o comum. A cabine ficou em um silêncio reverente, todos os olhos fixos em Marcos, um homem cuja dignidade serena desafiou a discriminação e os conduziu a este momento sem precedentes. Bloco 6, o pouso e a revelação para a justiça de primeira classe, senhoras e senhores, ressoou a voz de Marcus Reynolds pelo intercomunicador. Sou Marcus Reynolds, e estou aqui para falar sobre o que aconteceu hoje e por que sua viagem foi interrompida. A tensão no ar era palpável enquanto todos ouviam atentamente, unidos pela intriga de um drama que resultou em um pouso inesperado. Alguns de vocês testemunharam as interações na primeira classe que causaram essa desvio. O que começou como um simples pedido da refeição que havia solicitado se transformou em algo muito mais sério quando fui deliberadamente servido com comida estragada e submetido a um tratamento discriminatório por minha raça. Marcos fez uma pausa, observando como as emoções se manifestavam ao seu redor, vendo acenos de confirmação nos rostos daqueles que entendiam a gravidade do momento. Mas o que ele descobriu em seguida o deixou sem palavras. Brás. Por que algumas pessoas preferem ficar em silêncio quando outros são obrigados a falar? A posição privilegiada e os recursos que Marcos possuía lhe conferiam uma influência invejada por muitos, uma verdade que destacava seu dever de usar essa vantagem para uma mudança estrutural em vez de uma mera reivindicação pessoal. Quando os últimos passageiros voltaram para seus assentos e o avião se preparou para decolar, o Sr. Whitman se inclinou ao lado de Marcos com uma expressão profundamente reflexiva. Foi uma declaração poderosa que você fez ali, tanto com palavras quanto com ações, Marcos, comentou. Marcos assentiu, seu olhar fixo na janela enquanto a paisagem de Denver desaparecia abaixo deles. Algumas lições precisam ser caras para serem lembradas, disse. $10.000 por passageiro é mais do que caro, observou Whitman. Isso é uma mensagem corporativa se já vi uma. Marcos respondeu em voz baixa, o dinheiro não é o importante.
O que importa é que todos neste avião agora têm um interesse nesta história, não apenas como testemunhas, mas também como participantes. Lembrarão deste voo não pela discriminação que testemunharam, mas pela responsabilidade que veio depois. Whitman assimilou isso, assentindo lentamente. Você está jogando a longo prazo, além de simplesmente abordar um incidente, refletiu Marcus enquanto observava as nuvens envolvendo o avião ao atingir sua altitude de cruzeiro. Porque isso nunca se tratava-se apenas de um voo, uma tripulação ou uma companhia aérea, tratava-se de desafiar a suposição de que. Mas o que descobririam a seguir mudaria tudo para sempre. Alguma vez sentiste que certos lugares não são feitos para alguém como tu? Essa sensação de exclusão pode ser devastadora. Logo que o avião se estabilizou e a impecável equipe de substituição retomou o serviço de cabine, Marcus ligou o seu tablet. Tinha um trabalho crucial pela frente, preparar a apresentação que deveria entregar ao conselho no dia seguinte. As imagens de vigilância revelavam provas contundentes de má conduta individual, mas o seu verdadeiro desafio era desmascarar os padrões mais profundos que permitiram que esse comportamento se propagasse sem controle. De repente, o seu telefone vibrou. Era uma chamada do presidente do conselho de administração, Robert Shen. Marcus atendeu, preparado para a dura conversa que se aproximava. Robert Shen foi direto. Acabei de rever os relatórios preliminares e as imagens são, para dizer suavemente, inquietantes. Marcus, mantendo a voz baixa apesar do burburinho na cabine, respondeu: o impacto financeiro de oferecer compensação será significativo, mas o conselho terá perguntas. Marcus já tinha antecipado essa preocupação. Permitir que essa cultura persista teria um custo muito maior a longo prazo, perda de clientes, processos, danos à reputação. Considere isto um investimento no futuro da empresa, não uma despesa, acrescentou. Ele deu com firmeza. Houve um breve silêncio enquanto Shen processava essa nova perspectiva. Ele sabia que Marcus não era alguém que tomava decisões de ânimo leve. Mas o que Marcus estava prestes a propor mudaria o rumo da empresa de uma maneira que ninguém esperava. O voo transcorreu sem contratempos, enquanto a tripulação de substituição oferecia um serviço excepcional, como Marcus sempre sonhara para a Elite Airways, profissional, atencioso e, o mais crucial, consistente para cada passageiro, independentemente de sua aparência. Mas o que estava por vir em São Francisco mudaria o rumo de tudo. Durante a descida para São Francisco, Marcus finalizava suas notas para a apresentação perante o conselho. Ele sabia que o dia seguinte seria crucial, não apenas para seu papel na empresa, mas para o futuro da própria companhia. E o que ele encontrou ao aterrissar o deixou sem fôlego. A equipe de resposta da Elite Airways aguardava Marcus em sua chegada. A seriedade da situação se refletia em seus rostos. James Patterson, o diretor de operações, adiantou-se rapidamente. Marcus revisou as filmagens, e o que viu era inaceitável, disse James, estendendo a mão com determinação. Sim, respondeu Marcus com firmeza, e agora devemos garantir que isso nunca mais aconteça. O presidente convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã às 8 horas. A história já está se espalhando por todas as plataformas. Na sala executiva, os analistas haviam estabelecido um centro de comando transbordando com dados dos comentários dos clientes. Um jovem cientista de dados apontou para uma tela que revelava. Já se perguntou o que acontece nos bastidores quando estoura um escândalo em uma companhia aérea? O que acontecer após esse incidente será manchete ao amanhecer. Por isso, nossa resposta deve ser igualmente cativante. Marcus explicou que está preparando uma proposta abrangente de reformas fundamentais em toda a companhia aérea, novos protocolos de treinamento, mecanismos de responsabilização e práticas de contratação revisadas. Esta proposta será apresentada ao Conselho de Administração amanhã de manhã. Alguns membros, como Shen, podem resistir. Avisaram que argumentarão que se trata de um incidente isolado, não de um problema sistêmico. Mas então, Marcus mostrará os dados: 17 reclamações formais de passageiros minoritários na primeira classe durante o último ano, a maioria ignoradas sem uma investigação adequada.
Isso não é um caso isolado, é um padrão claro. Chen suspirou, um som que refletia a aceitação da magnitude do desafio que enfrentam. Você tem o meu apoio, Marcos. Isso não é apenas o correto moralmente, é a decisão empresarial acertada. Nos vemos na reunião de emergência do Conselho de Administração amanhã. Quando Marcos encerrou a chamada, percebeu que vários passageiros ao seu redor estavam verificando seus aplicativos bancários, emitindo exclamações de espanto ao ver a compensação prometida. O dia já estava em andamento. Diane agiu rapidamente, garantindo que a resposta corporativa estivesse à altura da urgência da situação. E assim, o início promissor de uma mudança tornou-se evidente. A diretoria provavelmente terá perguntas, poderão questionar o custo de lidar com este incidente, disse Marcos, ou podem considerar o preço muito mais alto de ignorá-lo. Marcos se afastou para fazer uma ligação. Jéssica, em Nova York, as imagens foram completamente respaldadas, conforme solicitado. Cópias confirmadas, assegurou Jéssica, com uma tripla camada de segurança em nossos servidores, na equipe jurídica e em sua nuvem privada. Elas não podem desaparecer, e isso é crucial, porque amanhã é quando o verdadeiro trabalho começa. Hoje é sobre lidar com um incidente, mas amanhã é sobre mudar um sistema inteiro. Uma mensagem de Robert Chen apareceu no telefone de Marcos. As solicitações da mídia estão chegando em massa. Eles querem declarações, entrevistas. Como deseja proceder? Ainda não haverá entrevistas, decidiu Marcos após refletir. Vamos emitir uma declaração reconhecendo o incidente, confirmando que medidas imediatas foram tomadas e anunciando reformas profundas que serão apresentadas amanhã. Mantenha o foco na mudança sistêmica, não no drama pessoal. Uma executiva afro-americana de meia-idade se aproximou de Marcos e sussurrou: Estou há 20 anos nesta companhia aérea, o que aconteceu contigo aconteceu com muitas outras pessoas que não puderam se defender. Obrigado por usar sua posição para forçar essa conversa. Esta não é apenas minha luta, respondeu Marcos, olhando fixamente para ela, e as mudanças que fizermos não podem se limitar a proteger os executivos de primeira classe. Ela assentiu, mas o conselho não facilitará, alguns tentarão minimizar. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Já se perguntou quais segredos se escondem por trás das métricas de satisfação do cliente? Descobrimos uma disparidade alarmante nas avaliações de satisfação entre passageiros brancos e passageiros de cor nas cabines premium. Isso foi evidenciado em vários gráficos, especialmente em rotas atendidas por certas tripulações. Mas o que desenterramos a seguir deixou todos atônitos. Marcos questionou Diane e avançou com determinação. Poucos de nossos sistemas catalogavam as reclamações como incidentes isolados, a menos que múltiplos relatórios apontassem para o mesmo funcionário em um curto período de tempo. Talvez, sugeriu Marcos com intenção, tenham sido projetados precisamente para não detectar esses padrões. James franziu a testa diante da observação perspicaz. O sistema que você implementou revelou disparidades que antes não podíamos ou não queríamos ver. Marcos desafiou os sistemas que refletiam as prioridades de James, e nossa prioridade agora deve ser a prestação de contas, não apenas a mitigação de danos. Por isso, já lancei uma auditoria abrangente de todas as reclamações de discriminação recebidas recentemente. Durante 5 anos, Diane interveio, mesmo as sugestões inicialmente descartadas. De repente, uma notificação apareceu na tela principal. Nela, Clary e o capitão Hoffman afirmavam que tudo não passava de um mal-entendido e sugeriam que Marcos havia utilizado sua posição para se vingar. Enquanto o principal consultor se aproximava com um tablet em mãos, um título surpreendente foi revelado: o pacote de compensação totalizava 10 milhões de dólares. Já se perguntou como uma decisão pode transformar completamente uma empresa? O compromisso com uma reforma radical avança enquanto a sala de reuniões se esvazia. Diane se aproximou de Marcos com o primeiro cronograma de implementação já elaborado em seu tablet. Podemos começar o programa de treinamento na próxima semana, disse. No entanto, a expansão do sistema de vigilância exigirá mais tempo, cerca de 3 meses para cobrir toda a frota.
Marcos assentiu, compreendendo a magnitude do desafio. O Comitê de Revisão de Queixas por Discriminação já identificou potenciais membros diversos em termos de demografia e funções dentro da empresa, continuou Diane. Precisaremos da sua aprovação final, obviamente. Marcos sorriu levemente, admirando sua iniciativa. Compartilhe a lista comigo esta noite, respondeu. Quero pessoas que entendam o que está em jogo, não apenas para a empresa, mas para cada passageiro que nos confia sua viagem. A cabine da primeira classe da Elite Airways brilhava sob a luz da manhã, enquanto, após Marcos se acomodar no assento 2A, o mesmo que ocupara durante aquele fatídico voo 6 meses atrás. A transformação não apenas se refletia no interior recentemente renovado, mas também nas mudanças sutis, porém significativas, na cultura de serviço que se estabelecera em toda a companhia aérea. Sarah Johnson, agora a comissária principal permanente da Rota Premium de Nova York a São Francisco, aproximou-se com um sorriso caloroso, desprovido do ar artificial que costumava caracterizar o serviço de primeira classe. Bom dia, senhor. As acusações infundadas do capitão Hoffman e os comentários racistas explícitos capturados atrás da cortina da cozinha, senhores e senhoras. Marcos falou com voz decidida enquanto observava as reações dos membros da diretoria. O que testemunhamos não foi um incidente isolado, mas uma manifestação de problemas culturais enraizados em nossa organização. A auditoria identificou 78 reclamações similares que foram ignoradas sem uma investigação adequada nos últimos 3 anos. Charles Whitefield, um veterano na indústria com 30 anos de experiência e membro da diretoria, inclinou-se para a frente com uma expressão cética. Embora reconhecesse que o comportamento era imperdoável, questionou se o pacote de compensação de $10 milhões era excessivo. Estamos falando de mau serviço, não de dano físico, comentou. Não foi apenas um mau serviço, replicou Marcos com firmeza. Foi uma discriminação. A ação deliberada resultou em um desvio desnecessário do voo, afetando cada passageiro. A compensação não apenas reconhece os inconvenientes, mas também nosso compromisso com uma mudança significativa. Este pacote abrangente de reformas que estamos propondo, disse enquanto Victoria Reis, outra membro do conselho, apontava as volumosas pastas distribuídas antes da reunião, terá custos de implementação que chegarão a milhões. Considere a alternativa. Marcos respondeu, as ações coletivas e as investigações governamentais manterão a reputação de nossa organização em jogo. Mas o que ele descobriu depois o deixou sem palavras. Se ignorarmos o dano em vez de enfrentá-lo, como mudaremos o futuro? Temos que tornar a evidência impossível de ignorar, Marcos. O amanhã não se trata apenas de um voo ou de uma tripulação, trata-se de revelar uma verdade que esteve oculta à vista de todos por tempo demais. Enquanto a equipe de resposta continuava com seus preparativos, Marcos examinava o centro de comando. As telas mostravam reações nas redes sociais, cobertura midiática e dados internos. Esse incidente havia forçado um acerto de contas há muito adiado, mas era alarmante que circunstâncias tão extremas fossem necessárias para provocar ação. Isso evidenciava quão profundamente enraizados estavam os problemas. Marcos levantou a voz do outro lado da sala. Quero ver os registros de serviço completos de cada membro da tripulação. A sala de reuniões da Elite Airways ficou em silêncio enquanto Marcos concluía sua apresentação. A evidência de discriminação sistêmica se desdobrava diante dos executivos reunidos, enquanto as imagens de vigilância do voo eram reproduzidas pela última vez na tela principal de Clary. No entanto, por um mal-entendido, seus esforços desmoronaram quando a vigilância minuciosa revelou o impensável. Durante as audiências de arbitragem, foram divulgadas imagens mostrando comentários racistas explícitos captados atrás da cozinha. A combinação dessas provas com a evidência de servir intencionalmente comida estragada não deixava espaço para uma negação convincente. 3 funcionários foram demitidos permanentemente da Elite Airways, com o incidente registrado em seus históricos de trabalho. Mas as consequências não pararam por aí. A Administração Federal de Aviação havia iniciado sua própria investigação sobre a decisão do capitão Hoffman de desviar o avião sem uma justificativa clara.
Ele temia que sua licença de piloto comercial fosse suspensa por 6 meses. Além disso, o incidente foi incorporado aos programas de treinamento. Companhias aéreas em todo o país como um estudo de caso de como o viés poderia comprometer a segurança do voo e as decisões operacionais. Clary Wilson tentou dar entrevistas para se apresentar como vítima da cultura do cancelamento, mas encontrou pouca simpatia, mesmo entre os meios geralmente mais receptivos, uma vez que as imagens de vigilância se tornaram públicas. A última coisa que Marcus ouviu foi que Clary trabalhava em uma companhia aérea regional, relegada a rotas econômicas de trajetos curtos e sujeita a uma maior supervisão. No entanto, o resultado mais significativo não foram as medidas punitivas. Estamos à beira de uma revolução no serviço ao cliente? Com smartphones nas mãos de todos os nossos passageiros, um incidente pode não apenas chegar à nossa sala de reuniões, mas se tornar viral em escala global em horas. Robert Shen assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras de Marcus. Temos a oportunidade de liderar essa mudança de forma proativa ou ser arrastados a fazê-lo em condições desfavoráveis. O debate se estendeu por quase 3 horas. Alguns membros do conselho resistiam em aceitar a natureza sistêmica do problema, enquanto outros defendiam reformas ainda mais radicais. Marcus, firme e decidido, voltava uma e outra vez aos dados concretos. Não permitia que a discussão se perdesse em suposições ou defesas infundadas. Não se trata de apontar culpados, enfatizou enquanto a conversa avançava para o clímax, mas sim de entender a raiz do problema. Integrar a responsabilidade em nossos sistemas para que cada passageiro receba o tratamento e respeito que merece, independentemente de sua aparência ou origem. Finalmente, a votação não foi unânime, mas sim contundente, 11-3 a favor de adotar o pacote completo de reformas. Os dissidentes expressaram suas preocupações sobre os custos e os desafios de implementação, mas admitiram que o status quo se tornara insustentável. Emitiremos um comunicado público esta tarde, proclamou Robert ao concluir a reunião, assegurando total transparência sobre os eventos e as ações que decidimos tomar. Mas o que acontecerá a seguir poderia transformar tudo. Você consegue imaginar ser reconhecido como um pioneiro em mudar toda uma indústria? Assim se sentia Reynolds enquanto se acomodava em seu assento, com sua reserva antecipada de Macallan 18 e sua refeição especial já garantida. Posso oferecer mais alguma coisa antes da decolagem? Perguntou com cortesia. Apenas a toalha quente de sempre, obrigado, respondeu Marcus, devolvendo o sorriso enquanto admirava como o profissionalismo e a atenção calorosa de Sarah se estendiam genuinamente a cada passageiro, independentemente de sua aparência ou origem. Enquanto Sarah avançava pela cabine, deixou discretamente um envelope da equipe na bandeja de Marcus. Intrigado, Marcus encontrou dentro uma nota escrita à mão, assinada por cada membro da tripulação. Sr. Reynolds, sua coragem há 6 meses transformou não apenas nossa companhia aérea, mas também toda a indústria. Marcus guardou o bilhete no bolso do casaco, lembrando brevemente das repercussões para a tripulação original. Clary Wilson, Michael Barton e o Capitão Hoffman não saíram em silêncio como era esperado, eles lutaram contra suas demissões através de seus representantes sindicais, alegando que estavam sendo usados como bodes expiatórios. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. O respeito ressoava entre cada passageiro, independentemente de sua aparência. A tripulação revistava seus bolsos enquanto o avião ganhava velocidade na pista. Este incidente não se tratava apenas de uma simples refeição, um desvio de voo ou o preconceito de uma tripulação. Tratava-se do profundo princípio de que os espaços criados para todos devem verdadeiramente acolher a todos. Reconhecer que uma mudança autêntica exige não apenas lidar com incidentes isolados, mas transformar os sistemas que os permitem. Enquanto o avião se elevava em direção às nuvens, Marcus fechou os olhos brevemente e experimentou algo que lhe tinha escapado em muitas viagens anteriores, o simples prazer de ser tratado não como uma exceção ou um intruso, mas como um passageiro genuinamente bem-vindo, sem condições ou reservas. Restrições. Espero que esta história tenha te cativado. Compartilhe com seus amigos e inscreva-se para não perder o próximo relato.
Enquanto isso, selecionei 2 histórias que acredito que você irá gostar. Tenha um dia extraordinário. As reformas impulsionadas pelo Programa Abrangente de Treinamento das Companhias Aéreas de Elite foram tão bem-sucedidas que outras 3 grandes empresas as adotaram. O Comitê de Revisão Diversa para Reclamações de Discriminação provou ser tão eficaz que foi expandido para lidar com outros problemas de atendimento ao passageiro. O novo sistema de vigilância, presente tanto nas cabines premium quanto econômicas, não só dissuade incidentes, mas também documenta qualquer evento, garantindo que problemas futuros não sejam descartados como simples mal-entendidos. Enquanto o avião começava a se mover em direção à pista, Marcos ligou seu tablet para analisar os relatórios de desempenho trimestrais. As reservas premium da Elite Airways haviam aumentado contra todas as previsões, mesmo que analistas da indústria previssem que o escândalo prejudicaria a marca. A transparência com que a empresa enfrentou a discriminação e seu compromisso com a reforma ressoaram profundamente entre os viajantes, cansados de desculpas corporativas vazias. A voz da capitã Lisa Hernandes ecoou pelo intercomunicador, dando as boas-vindas aos passageiros a bordo do voo 347 com destino a São Francisco. Há 6 meses, Marcos embarcou em um avião onde era visto como um intruso e, num espaço não destinado a pessoas como ele. Hoje, ele voava em uma companhia aérea transformada, não perfeita, mas que se esforçava ativamente para criar um ambiente onde a dignidade fosse primordial. O que viria a seguir, no entanto, seria ainda mais surpreendente.